Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Gel número 353, sexta-feira, 12 de setembro de 2025, trazendo para vocês, como toda sexta-feira, a síntese da geopolítica dessa semana, tentando aí selecionar os temas mais relevantes e passando para vocês aí a minha análise. Bom, o título do meu Conexão Gel 353, Ensaio para a Terceira Guerra Mundial, é isso mesmo que vocês estão escutando. Muitos de vocês já foram meus alunos ou já assistiram palestras minhas, já comentei, já fiz essa provocação a vocês sobre se nós, por acaso, já tínhamos começado a Terceira Guerra Mundial e só não sabíamos disso, ou o que faltava, né, o que estaria faltando para começar a Terceira Guerra Mundial. E, obviamente, vinha nas discussões questões, por exemplo, como a Rússia atacar um país da OTAN ou a China invadir Taiwan. Estes poderiam ser aí triggers, né, para nós efetivamente considerarmos que estamos numa terceira guerra mundial. Pois bem, isso aconteceu essa semana. De terça para quarta-feira, nós tivemos aí drones. A informação que temos do Ministério da Defesa da Polônia, cerca de 19 drones russos entraram no espaço aéreo polonês e foram abatidos por aeronaves da Polônia e de outros países da OTAN. Primeira vez desde o início do conflito Rússia e Ucrânia, iniciado em fevereiro de 2022, que a OTAN entra em confronto com a Rússia. E lógico que vocês, né, vão dizer, Leonardo, olha, não foi bem assim, a Rússia não teve nenhuma instalação polonesa destruída, não teve mortos, né, na Polônia ou feridos na Polônia, mas, gente, efetivamente, os drones russos entraram no espaço aéreo polonês, não foi apenas um drone, né, foram 19 drones, de acordo com o governo polonês. Não me parece ter sido algo aleatório, algo acidental, digamos assim. E, logicamente, tocou aí um tumulto, né? Era terça-feira à noite aqui no Brasil, já era madrugada da quarta-feira no leste europeu, e as mensagens começaram a chegar, redes sociais, né? Essas coisas começam sempre pelo X, pelo Telegram, mostrando cenas, mostrando imagens, aeroportos da Polônia fechando, inclusive o aeroporto internacional de Varsóvia chegou a ser fechado por algum momento, aeronaves comerciais sendo desviadas para ficarem aguardando a oeste da Polônia até que a situação ficasse esclarecida, e foi mais ou menos isso que aconteceu. Bom, o governo polonês convocou uma reunião de emergência na quarta-feira da OTAN por videoconferência para discutir o ocorrido. O governo russo admitiu que os drones eram realmente russos, mas que o alvo era a região oeste da Ucrânia e não a Polônia, mas também não pediu desculpas, né? Não teve desculpas, disse que não era intenção, mas não teve assim, um pedido formal de desculpas. Na quinta-feira, ontem, o presidente Macron da França anunciou que 3 aeronaves Rafale francesas serão deslocadas para a Polônia para reforçar a presença da OTAN ali no país amigo, no país aliado. Aliás, a Polônia é um país aí que tem gasto quase 5% do PIB com defesa, percentualmente o país da OTAN que mais gasta com defesa atualmente, ali junto com alguns países bálticos, Lituânia, Estônia, Letônia, que também percentualmente estão gastando bastante, mas a Polônia é um país muito mais rico do que os estados bálticos. Lógico, a Polônia hoje, agora em agosto, um anúncio do governo polonês que a Polônia ultrapassou o PIB de $1 trilhão por ano, né? A Polônia é um país aí bastante interessante para a gente acompanhar, eu tenho sempre falado isso. Então, muita atenção. Ok, ninguém ficou ferido, não tivemos mortos, como eu falei, mas para mim foi um evento bastante interessante, bastante importante. Eu não acredito que a Rússia, nesse momento, vai querer confusão com a OTAN. A Rússia está investindo ali no leste da Ucrânia, região de Donetsk, tem falado sempre isso, muita dificuldade. A Ucrânia está muito bem posicionada ali na defesa da região de Donetsk. Essa é a intenção da Rússia. Aquela ideia que eu já comentei com vocês aqui anteriormente, de que
o Putin ele está querendo ganhar tempo junto ao Trump com essa questão da negociação. Não sei se o Trump concordou com isso ou não. Lógico que o Trump não vai admitir isso, né, de ter concordado com o Putin, de postergar alguma ação mais efetiva dos Estados Unidos contra a Rússia. Vocês lembram que a reunião lá no Alasca aconteceu no dia 15 de agosto, hoje já é 12 de setembro, quase um mês depois da reunião do Alasca, e nada de concreto por parte dos Estados Unidos aconteceu diretamente contra a Rússia. E aí, logicamente, abre especulações sobre algum acordo, digamos assim, entre Putin e Trump, no sentido do Trump postergar alguma ação para dar tempo da Rússia conquistar militarmente a região de Donetsk, mas nós estamos vendo que isso aí é bastante difícil. A Rússia segue tendo dificuldades de avançar nessa região leste da Ucrânia. Mas eu acredito que o evento dessa semana tenha sido, sim, proposital para testar a reação militar e política da OTAN. Vejam bem, militar e política. E, na minha avaliação, a Rússia foi exitosa. Primeiro porque a reação da OTAN, militarmente falando, a Polônia foi empregando aviões caríssimos, F-16, F-35 holandês, mísseis, para abater drones de $10 mil cada um. Então, assim, né, a reação da OTAN em termos militares foi aquela reação meio atabalhoada. E imaginem se tivessem sido 800 drones, como ocorreu no último final de semana, de sábado para domingo, o maior ataque de drones até hoje na guerra entre Rússia e Ucrânia, que a Rússia perpetrou contra a Ucrânia, mais de 800 drones. Nós falamos que a invasão do espaço aéreo polonês foi de 19 drones. Imagine se fossem 800 drones entrando no espaço aéreo polonês. Eu diria para vocês que, com as informações que nós temos, a defesa antiaérea da OTAN ali na Polônia não conseguiria segurar. E o estrago seria muito grande dentro das principais cidades polonesas. E do ponto de vista do ponto de vista político, eu achei uma reação também muito tímida da OTAN. Teve a reunião de quarta-feira, teve pronunciamento do Mark Rutte, do holandês Mark Rutte, que é o secretário-geral da OTAN, mas faltou algo. A única coisa mais concreta que vi foi mesmo essa decisão do Macron ontem de mandar 3 aviões Rafale lá para Polônia. Estados Unidos, Trump postou uma notazinha bem curta, mas nada demais, nada de especial. Ou seja, na minha avaliação, a Rússia venceu. O teste russo foi exitoso dos dois lados, tanto do lado militar como do lado político. Talvez no futuro, já preparando para uma ação militar russa contra, especialmente as repúblicas bálticas, né? Lituânia, Estônia, Letônia, que já fizeram parte da União Soviética, como é o caso da Ucrânia. E só para ficar ainda mais preocupante para vocês, a Rússia inicia hoje o exercício Zapad 2025, vai até o dia 16, na Bielorrússia, envolvendo militares dos dois países, Rússia e Bielorrússia. E a última vez que esse exercício aconteceu foi em 2022, logo depois tivemos a invasão da Ucrânia. Bom, vamos seguir. Próximo tema, o ataque de Israel ao Catar. O alvo era o prédio onde estavam os negociadores do Hamas, que estão no Catar para negociar o cessar-fogo, aquele cessar-fogo que os Estados Unidos estão tentando costurar também, o Egito também está participando, digamos assim, a origem desse ataque de Israel foi na segunda-feira dessa semana, dia 8, quando ocorreu um atentado terrorista que o Hamas assumiu a autoria em Jerusalém, matando 6 israelenses num ponto de ônibus. Isso aconteceu na segunda. Na terça-feira, dia 9, 15 aeronaves de Israel realizaram ataque contra o prédio onde estava a delegação do Catar. O Trump, logicamente, afirmou não ter autorizado, disse que assim que soube, mandou avisar o Catar. O ministro de Relações Exteriores do Catar informou que só receberam a notícia dos Estados Unidos 10 minutos depois do ataque. Então ficou aí um ruído muito ruim. Netanyahu disse que o que ele fez foi sem a interferência dos Estados Unidos. Netanyahu confirmou que os Estados Unidos não autorizaram nada, que isso foi uma iniciativa totalmente de Israel, e que Israel fez isso da mesma forma como os Estados Unidos fizeram lá em 2001
quando os Estados Unidos atacaram as bases da Al-Qaeda no Afeganistão, Osama Bin Laden. Vocês devem lembrar, depois do 11 de setembro, daquele ataque às Torres Gêmeas, aquele ataque ao Pentágono, etc. Logo depois, nas semanas seguintes, os Estados Unidos realizaram fortes ataques dentro do Afeganistão que abrigava os terroristas da Al-Qaeda. Só que a situação não é exatamente essa, né, Netanyahu? A situação é diferente porque os líderes do Hamas, na minha avaliação, são terroristas, concordo com ele, mas estavam ali numa negociação de paz. Uma coisa é Israel matar o líder político do Hamas, como aconteceu em agosto do ano passado, lá em Teherã, capital do Irã. Vocês devem lembrar, o apartamento onde o líder político do Hamas estava em Teherã. Naquele dia tinha ocorrido a posse do presidente Pezeshkian, presidente iraniano, e à noite o apartamento do líder do Hamas explodiu, matando ele e o segurança. Esse tipo de ataque eu até acho razoável, porque, afinal de contas, o Irã é o país que todos nós sabemos entrega armas, financiamento, suporte de inteligência a todos esses grupos aí contra Israel, Hezbollah no Líbano, Hamas ali na faixa de Gaza, os Houthis lá no Iêmen. Então eu acho até razoável, né? Dá para entender, dá para concordar com o ataque de Israel em Teherã, matando o líder do Hamas lá em agosto do ano passado. Mas o ataque dessa semana, da forma como foi, utilizando aeronaves, atacando o Catar, um país árabe, um país que tem ótimas relações com os Estados Unidos. Aliás, a maior base dos Estados Unidos na região fica no Catar, uma tremenda base aérea dos Estados Unidos fica efetivamente em Doha, no Catar. E lógico que todos os países ali da região e outros países, França, Reino Unido, diversos países protestaram com relação a esse ataque de Israel contra o Catar. O Catar convocou uma reunião de emergência da Liga Árabe e da Organização de Cooperação Islâmica. Isso vai acontecer agora, domingo e segunda-feira, lá em Doha, no Catar. Ontem também ocorreu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, que emitiu uma declaração aí repudiando o ataque de Israel, bastante dura contra Israel. Lógico que isso aí não vai fazer diferença para Israel nesse momento. Israel, o governo de Netanyahu, está totalmente focado em invadir completamente, em tomar totalmente a faixa de Gaza. Cerca de 25% da faixa de Gaza ainda não está totalmente ocupada pelas forças israelenses. Israel está concentrando seus ataques sobre a cidade de Gaza, que é a principal cidade na faixa de Gaza, e expulsando todos os palestinos de lá e destruindo prédios, etc. E isso deve prosseguir. O Catar segue protestando, entrevistas do primeiro-ministro do Catar, dizendo, inclusive, que as negociações de paz estão fracassadas, encerradas, não vai ter mais, etc. Ou seja, situação bastante preocupante. As famílias dos reféns que ainda alegadamente encontram-se com vida dentro da faixa de Gaza, cerca de 20 israelenses ainda estão com vida dentro da faixa de Gaza, as famílias muito preocupadas, né, com a vida dos seus parentes, que estão lá junto ao Hamas. Há uma preocupação muito grande. Essa semana também Israel não apenas efetuou esse ataque lá no Catar, mas também atacou lá no Líbano, sul de Beirute, capital do Líbano. Um veículo foi atacado por Israel, dizendo que um líder do Hezbollah estava dentro desse veículo. Na quarta-feira também um fortíssimo ataque de Israel contra os Houthis lá no Iêmen, lá em Sana, a cidade lá do Iêmen. Então a semana foi bastante complexa em relação ao Oriente Médio, como tem sido aí nos últimos quase 2 anos, desde o 7 de outubro de 2023, quando teve aquele ataque do Hamas, bárbaro ataque do Hamas dentro de Israel. Vamos seguir acompanhando uma situação muito crítica, mas na minha avaliação de respeitar a soberania de um país árabe, no caso do Catar, que abriga a maior base dos Estados Unidos na região, eu acho muito ruim para Israel. O Irã é o grande problema de Israel na região e os proxies do Irã, ou seja, Hezbollah,
Houthis e Hamas. Realizar um ataque contra um prédio dentro de um país árabe, você tem ali Arábia Saudita, você tem Emirados Árabes Unidos, a própria Turquia protestou muito grande. A Turquia, obviamente, não é árabe, mas são muçulmanos também, sunitas, como é o caso do Catar. Então, eu fico imaginando que o Netanyahu perdeu a mão quando tomou essa decisão de atacar a liderança do Hamas lá no Catar. Vamos seguir de olho, situação bastante crítica. O Oriente Médio segue preocupando muito, como sempre. Falando estamos de olho na Argentina, derrota do partido do presidente Milei no último domingo, na província de Buenos Aires. A província de Buenos Aires, obviamente, é a principal província da Argentina. O peso argentino caiu na segunda-feira, risco do país cresceu muito. O grande vencedor foi o partido do atual governador da província de Buenos Aires, o Axel Kicillof. Ele está no poder lá na província de Buenos Aires como governador desde 2019, ele foi ministro da Cristina Kirchner, e a coalizão dele ganhou 47% dos votos, a do Milei teve 33% dos votos, e agora estamos acompanhando a situação política na Argentina, de olho nas eleições legislativas que ocorrerão em toda a Argentina no dia 26 de outubro. Metade dos deputados federais vão ser trocados, vão ser eleitos nessa eleição de 26 de outubro, e 1/3 dos senadores. É um evento muito importante, logicamente não apenas os argentinos estão preocupados, mas o mundo aí está de olho no que vai acontecer em relação à política argentina e à política de austeridade do Milei. Bom, vamos para Guiana e Venezuela. Domingo passado tivemos a posse do presidente para o seu segundo mandato, né, que foi reeleito para o segundo mandato, presidente da Guiana. Navios dos Estados Unidos prosseguem no Caribe. Secretário da Guerra dos Estados Unidos, o Peter Hegseth, ele visitou o USS Iwo Jima, né, que é um tremendo de um navio, 40 mil toneladas. Ele e mais outros 2 navios anfíbios dos Estados Unidos estão ali no Caribe, com cerca de 2.200 fuzileiros navais americanos. O Peter Hegseth visitou o Iwo Jima na segunda-feira, fez discurso a bordo, inclusive estava junto com o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos, prestigiando os militares americanos que estavam ali, até, confesso a vocês, numa sinalização que me deixou alerta para a possibilidade dos Estados Unidos realizarem algum ataque após isso, mas não aconteceu. A Venezuela ontem, quinta-feira, inclusive, falou que aqueles 11 venezuelanos que morreram naquele ataque, estavam naquele barco, naquele ataque da semana passada dos Estados Unidos, não eram do cartel de Aragua, que é o cartel que os Estados Unidos formalmente já considerou como um cartel de terroristas, um grupo também terrorista. Maduro também falou que as Forças Armadas estão em alerta máximo e as milícias deles, venezuelanas, estão em alerta máximo contra qualquer ação externa, o que só reforça que o Maduro está realmente ainda bastante preocupado com o que esses navios americanos possam vir a fazer ali tão perto do litoral da Venezuela. Também falando de Trump, outro tema muito importante que estamos acompanhando, estamos de olho, as relações entre Estados Unidos e Índia. E como eu já havia alertado a vocês antes, tivemos aí algumas trocas aí de mensagens bastante interessantes entre o Trump e o Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia. Na sexta-feira da semana passada, Trump, numa entrevista, ele respondeu a um repórter elogiando a Índia, elogiando o Narendra Modi. Logo depois, o Narendra Modi postou uma mensagem em rede social muito positiva em relação aos Estados Unidos, isso foi no sábado. E aí, na segunda-feira, vejam os sinais. Na segunda-feira, o Narendra Modi não participou da reunião de emergência dos BRICS, convocada pelo presidente do Brasil, que está na presidência pró-tempórea dos BRICS, ela dura 1 ano. Todos os outros chefes de Estado dos BRICS participaram, exceto o primeiro-ministro da Índia. Isso na segunda-feira. Quando foi na terça-feira, Trump posta mais uma mensagem dizendo que os Estados Unidos tinham reiniciado as negociações com a Índia em relação às tarifas, e o Narendra Modi, logo depois, manda outra mensagem também positiva nesse sentido. Ou seja, aquilo que eu já tinha falado, Estados Unidos e Índia, em termos geopolíticos, não podem estar em lados opostos. O inimigo comum é a China. O grande obstáculo para os Estados Unidos se manter na primeira posição do mundo é China. Não sou eu que digo, são os documentos de alto nível dos Estados Unidos que falam isso. E a Índia, a mesma coisa.
A ida do Narendra Modi lá na reunião de cúpula da Organização de Xangai, em Pequim, foi, na verdade, uma mensagem política para o Trump, para que o Trump respeitasse mais a Índia, aquela questão das tarifas aí de 50% contra a Índia. E parece que fez efeito. Índia e Estados Unidos agora negociando, eu acho que é mesmo por aí. Outro tema que estamos de olho, política interna do Japão. O primeiro-ministro Shigeru Ishiba renunciou no último domingo. O Japão não é um país qualquer, quarta maior economia do planeta. Ele renunciou, ele tinha perdido já a Câmara Baixa em outubro do ano passado, estava com minoria na Câmara Baixa, perdeu também a maioria na Câmara Alta nas eleições de julho, e já esperávamos, eu esperava que ele fosse renunciar logo depois disso. Isso não aconteceu. Disse ele que esperou justamente as negociações em relação às tarifas com os Estados Unidos, e agora, no último domingo, ele renunciou. O partido dele, o Partido Liberal Japonês, deve eleger o seu novo líder, que será o primeiro-ministro, no dia 4 de outubro. E devemos ter a grande possibilidade de termos a primeira mulher japonesa como primeiro-ministro. Sanei Takaishi, uma experiente política japonesa, 64 anos, passou por vários cargos, inclusive no governo, como ministra, etc., pode ser escolhida como a nova primeira-ministra do Japão. Vamos seguir acompanhando. Também crise política na França. O primeiro-ministro francês, François Bayrou, também renunciou na segunda-feira. O Macron reagiu rápido. Na terça-feira já escolheu o seu ministro da Defesa, Sébastien Lecornu, para ser o novo primeiro-ministro. Na quarta, ele já assumiu, mas na quarta-feira, grandes protestos na França, não sei se vocês viram, fortíssimos protestos. Na quarta, ontem também, mas principalmente quarta-feira, mais de 300, 400 presos em várias cidades, especialmente em Paris, e os jornais franceses falando que até 200 mil pessoas foram às ruas nesses protestos. Os sindicatos franceses estão marcando uma greve geral para o dia 18 de setembro, semana que vem, próxima quinta-feira. Então vamos aguardar, vamos ficar de olho. Emmanuel Macron aí com seu 5º primeiro-ministro nesses últimos 2 anos. Situação na França não está boa, não está tranquila. Logicamente, não preciso lembrar vocês, França, membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, país nuclear, um país aí importantíssimo no sistema internacional, passando por uma situação política bastante sensível. Outra situação que estamos acompanhando, Nepal, um país que a gente quase não fala, 30 milhões de habitantes, fica ali entre Índia e China, um país que tem boas relações com os dois ali, tenta manter ali boas relações com 2 países, mas de repente, do nada, no domingo, o primeiro-ministro resolveu endurecer com relação aos protestos que estavam convocados para segunda-feira, fechou as redes sociais, e aí os protestos de segunda-feira foram ainda maiores, muita quebradeira, a ponto de, na terça-feira, o primeiro-ministro renunciar. E a situação do país ainda está muito crítica, e estamos acompanhando o que possa vir a acontecer aí nesse país do sul da Ásia. Logicamente, um tema que interessa diretamente Índia e Japão, vizinhos diretos ali do Nepal. E para terminar, como sempre faço, a boa notícia: nesta quarta-feira, dia 10, quarta-feira dessa semana, ocorreu a assinatura da compra do HMS Bulwark, que é um navio inglês, que está nesse momento na cidade de Plymouth, lá a sudoeste do Reino Unido. Ele vai se chamar no Brasil de navio doca multipropósito Oiapoque. Achei excelente a escolha do nome, homenagem a uma das mais importantes regiões estratégicas do Brasil. O navio está previsto chegar ao Brasil no ano que vem. Eu sempre falo, lógico que o ideal para qualquer marinha de país grande ou que quer ser grande é que seus navios de guerra sejam construídos por estaleiros dentro do país. Mas o que a gente chama de compras de oportunidade, às vezes são realmente muito importantes e muito oportunas, como o próprio nome diz. O navio, o Bulwark, está em ótimo estado, ele está sofrendo aí obras nesse exato momento, lá na Inglaterra, e a previsão é de que ele sirva aí a Marinha do Brasil por pelo menos mais 20 anos. Começar um navio do zero, um navio desse porte do zero, levaria no mínimo 4, 5 anos para ficar pronto, na melhor das hipóteses. Então nós já vamos ter este navio atuando pela Marinha do Brasil já em 2026, em proveito aí da segurança da nossa Amazônia Azul, em proveito das necessidades da sociedade brasileira. Isso aí
É uma excelente notícia e é com essa notícia que fecha o nosso Conexão Gel 353, agradecendo a vocês a confiança, principalmente a confiança de vocês. Sei que o tempo de vocês é muito importante. Se gostaram, deixem aí a sua avaliação, deixem seu comentário, mas principalmente compartilhem com os amigos, tragam amigos para fazer parte dessa família Conexão Gel. Muito obrigado, um excelente final de semana, até a próxima sexta-feira.